se quebra, sai de uma religião, a pessoa descontém da igreja católica, descontém da religião Assembleia de Deus. Eu vou fundar uma igreja que eu vou colocar certa. Não existem igrejas humanamente certas. Pastor, não diga, eu digo, todas têm as suas dificuldades. Todas têm suas falhas, porque são constituídas por homens, dirigidas por homens, mas existem as igrejas cristãs, as igrejas evangélicas, que têm seu fundamento na palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. E aí é que faz a diferença entre você ter uma luz de entendimento daquilo que você diz, a mais certa ou a mais correta à luz da Bíblia é essa, entre aspas. Se você for julgar pelo padrão humano, você não vai encontrar nada certo em lugar nenhum, porque essa terra não tem nada que preste, não serve para nada toda essa estrutura social que a gente vive. Para essa solução, para dar a solução a essa coisa de afastamento do homem a Deus, de Deus, é que Deus mandou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da humanidade. E ele fala dessa perfeita reconciliação. E aí eu sou pastor de uma igreja e lido com muita gente, não só aqui, mas no interior do estado e outros lugares. E aqui a gente ouve de relatos de pessoas que passaram tempo conosco, se desviaram. Eu estou com 37 anos que sou crente em Cristo Jesus. Nunca passou pela minha cabeça desviar da igreja, de culpar Deus por alguma coisa. Até mesmo da morte do meu pai, da minha avó, de pessoas ligadas a mim, eu nunca disse para Deus, Senhor, Tu é malvado. Tu és, na verdade, um ser cruel. De maneira nenhuma. Deus dá a vida e Deus tira a vida no seu tempo determinado. Quando a gente é crente em Cristo Jesus, a gente tem compreensão exata das coisas que estão acontecendo ao nosso redor e de um elemento chamado vontade de Deus para as nossas vidas. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e ela não confunde. Aí Paulo diz categoricamente que essa reconciliação é uma reconciliação em Cristo perfeita com Deus. No versículo 12 ele vai dizer, porque não nos recomendamos outra vez a vós. Quer dizer, não estou aqui falando como representante do judaísmo, não estou aqui falando como representante de uma seita religiosa ou de uma religião, não estou recomendando a mim, mas ele fala em nome de alguém que é superior a nós, alguém que veio a esta terra, encarnou num corpo humano, se fez matéria, se limitou, entre aspas, se condicionou à matéria humana, não se anulou como Deus, mas sentiu as nossas necessidades, esteve no nosso lugar. Mas o grande final dessa história é que ele morre por nós. Mas não só morre, como muita gente morreu como Marte, como alguém de uma causa aí, o cara se tornou um Marte, é lembrado por toda a vida. Mas você vai encontrar em algum lugar o registro do túmulo dele, que ele já morreu, está lá. Mas no túmulo de Jesus Cristo, em Jerusalém, está lá dito que ele ressuscitou. E não só lá, mas a história vai registrar, a Bíblia Sagrada vai registrar, a história do cristianismo vai registrar que o cristianismo não tem seguido um líder humano que morreu e ficou lá, mas que morreu, ressuscitou o terceiro dia, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, deixou sinais claros e evidentes da sua volta, e nós estamos constatando. Então isso chama-se de convicção. E a Bíblia Sagrada traz para nós que o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu, logo todos morreram. Então Jesus morre e ele representa a humanidade, o homem em si. Mas se todos morreram, então se todos morreram, se Jesus morreu, então todos morreram, então Jesus ressuscitou, então todos ressuscitaram. Não é bem assim. O sacrifício foi oferecido. Você não tinha condição de oferecer o sacrifício que Jesus tinha condição de oferecer. O homem estava afastado, amaldiçoado, destituído da presença de Deus, e a única solução era Jesus Cristo, o Salvador. Não era a religião, porque a religião judaica estava falida naquele tempo. O budismo já existia há 500 anos antes de Cristo.
Zoroastraísmo, acho que é Zoroastra, né? Estava na verdade em evidência. Espiritismo também, sob outra formatação, estava. As religiões pagãs estavam. E nenhuma delas trouxe solução para a alma do homem. Nenhuma delas trouxe solução para o pecado do homem. E Deus traçou do céu para a terra uma acusação muito séria. Porque todos pecaram. Pecado é simplesmente errar. Houve um agravante maior, um delito maior cometido lá no Jardim do Éden. O representante maior da federação humana, chamado Adão, juntamente com sua esposa, outra representante do que viesse de lá para cá, chegando aos nossos dias, a descendência, ele era o cabeça. E para quem não sabe, o pecado atingiu proporções tão gigantescas que não só foi espiritual, mas atingiu o reino material, atingiu o reino mineral, atingiu a fauna, a flora, atingiu tudo. Então tudo ao nosso redor está contaminado pelo pecado de Adão e Eva. E qual foi o pecado de Adão e Eva? Ah, pastor, foi comer a maçã. A Bíblia não diz nem que foi a maçã, a Bíblia diz que foi um fruto. Mas não foi isso o elemento prioritário. Foi a desobediência. Deus disse, daquele fruto que está lá, você não deve comer. Tinha tudo enquanto era fruto no meio do jardim. Poderia comer. Mas o Satanás, o diabo, tentou a Eva. Eva levou o fruto para o esposo. E ele, por solidariedade à esposa. Alguém diz assim, por que ele fez isso? Ora, mas rapaz, você ia deixar a sua esposa, né, como diz no Nordeste aqui, se lascar sozinha? Não ia. Vamos usar uma expressão bem comum. Então, Adão foi solidário, ele sabia o que estava fazendo. Talvez ele dissesse assim, Zilda, tão bom que estava a nossa história. Para que tu fez isso, meu? Toma, Adão, toma, bicho, é bom. E o diabo veio com a promessa, ó, tá vendo Deus? Vocês comerem desse fruto, vocês serão iguais a ele. E ninguém pode ser igual a Deus. Uma criatura não pode ser igual ao seu Criador jamais. E o que acontece? A humanidade estava agora afastada da presença de Deus. Tá certo? Consequentemente, Deus já havia provido um sacrifício. E esse sacrifício chama-se Jesus de Nazaré. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si. O que é para si? Ah, pastor, isso é muito egocêntrico. Eu tenho minha vida, eu posso viver, eu posso usufruir. Pode, todo mundo pode estudar, pode fazer um concurso, pode se dar bem na vida, montar uma empresa, pode fazer o que achar necessário, saudável, ético, bom, socialmente falando, tranquilo. Mas existe uma prestação de contas. Um dia Deus chama uma vida desta terra lá para a eternidade. Como hoje partiu um irmão de um colega nosso, irmão do pastor Mazinho, estava doente de câncer, estado terminal, e a gente pediu oração, tá bem aí, não termina de pedir oração, coloca o homem falece, né? Morre. Então a vida ela é muito rápida, ela é transitória. As pessoas brincam, as pessoas andam, rodam de um lado para o outro e não tem momentos para fazer reflexões. E as reflexões que tem muitas vezes é no velório. Conforme diz a Bíblia, lá ninguém ri no geral. Mas há momento de reflexão. E cabe nessa noite, você, meu amigo que nos escuta, uma situação de reflexão nesta noite. Que a Bíblia vai dizer que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Quero finalizar com o testemunho da Célia, tá? Nova convertida, aceitou Jesus há pouco tempo. Está há quanto tempo já? 1 ano. Novinha na fé, gatinhando. Para 37, né? E para quem já nasceu, por exemplo, do Evangelho, mais do que eu, quer dizer para você, continue firme na fé, em Cristo. Não abra mão nem para um trem que vem lá da Serra dos Carajás carregado de ferro. Um trem que vem de lá, o comboio de trem, você sabe quantos vagões tem aproximadamente quando vem de lá? Diga aí quantos vagões tem no comboio que vem de lá. Bora, diz aí quantos. Quem arrisca? 400 é a média. Se esperar
400 vagões, como eu já esperei muitas vezes, no ônibus, dentro do ônibus, no caminho para o Pará, esperar 400. Uma vez eu contei, Bruno, tinha 700, com várias máquinas, 4 na frente, aí vai uma distância, bota mais 2 no meio, uma distância assim, mais 2 máquinas, aí mais à frente. Rapaz, a gente cansa de esperar passar esses vagões, tá? Então, você entendeu o que eu estou dizendo? E eles vêm carregadinhos de ferro. Não, ainda vem mais. Ainda vem mais. Crente, como todo ser humano, ele passa por sofrimento. Agora, qual é a diferença? O Senhor dá graça para o cristão, sabedoria, dá fortaleza. Diferente das pessoas que têm desespero, quem é crente em Cristo Jesus tem uma grande diferença. A gente chora porque perde alguém, a gente se tem raiva. Quando a gente faz raiva, quando alguém faz raiva pra gente, não é? Mas aí não vai pegar uma faca e vai matar ninguém, não. A gente não vai morrer com a corda no pescoço, como muita gente está fazendo. A gente descansa no Senhor e espera nele. Bom é confiar em Deus e esperar nele. Então, meu amigo que me escuta na sua casa, quer dizer para você que Deus ama você. Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Ele enviou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E Ele quer que você reconheça que é pecador e é insuficiente seu esforço humano, religioso, apenas para tentar ir para o céu. Você não vai conseguir ir sozinho. Religião nenhuma lhe mandará para o céu, não tem passaporte nenhum, carimbado por nenhuma igreja. Alguns dizem, eu nasci na minha lei, vai morrer na sua lei. Pois então é um problema, porque a lei humana, religiosa, não salva ninguém. Quem salva a vida de alguém chama-se Jesus Cristo, nosso Senhor, que morreu e ressuscitou o terceiro dia, está sentado à destra de Deus e voltará para buscar a sua igreja. Então, que Deus em Cristo nos abençoe, nos conceda da sua graça, lhe abençoe, você que nos escute, conceda a graça e a iluminação do Espírito Santo, para que você possa compreender a salvação da parte dele. Amém. Amém, Deus seja louvado. Quem recebeu a palavra do Senhor através do pastor, Deus continue abençoando nosso pastor, a igreja do Senhor Jesus. Eu convido aqui a Esther para estar louvando ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Salve os irmãos com a paz do Senhor. São 8h30 da noite. Para o... Você não faz ideia do que estou fazendo. Onde você... São 8h30 da noite. E um Joel, pelo amor de Deus. Tá ansioso porque
Você não faz ideia do que estou fazendo, nem tente entender, mas essa prova está te amadurecendo. Onde você vê deserto, eu vejo o processo. Onde você sente dor, eu vejo experiência pra você contar. Quando lá chegar, você só enxerga a perda, mas é livramento. Porque antes do alívio vem o sofrimento. Não permita que essa luta roube a sua paz, mas deixa eu trabalhar do meu jeito. Deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Uou, deixa teus projetos comigo. Deixa eu cuidar dos teus sonhos. Os meus planos são melhores. Onde você vê deserto, eu vejo o processo. Onde você sente dor, eu vejo experiência pra você contar. Quando lá chegar, você só enxerga a perda, mas é livramento. Porque antes do alívio vem o sofrimento. Não permita que essa luta roube a sua paz, mas deixa eu trabalhar do meu jeito. Deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Uou, deixa teus projetos comigo. Deixa eu cuidar dos teus sonhos. Os meus planos são melhores. O que o olho não viu, ouvido não ouviu e nem sequer subiu ao seu coração. O que eu planejei é o que eu preparei, é o que eu reservei pra você. O que o olho não viu, ouvido não ouviu e nem sequer subiu ao seu coração. O que eu planejei é o que eu preparei, é o que eu reservei pra você. Deixa eu trabalhar do meu jeito. Deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Uou, deixa teus projetos comigo. Deixa eu cuidar dos teus sonhos. Os meus planos são melhores. Deixa eu trabalhar do meu jeito. Deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Uou, deixa teus projetos comigo. Deixa eu cuidar dos teus sonhos. Os meus planos são melhores. Então deixa. Amém. Aleluia, amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu convido aqui o pastor Bruno, está conosco também, o professor discipulado da irmã Célia. Ele agora vai estar ministrando a palavra do Senhor, continuando falando da palavra de Deus. Eu convido aqui o presbítero Manuel Pereira para estar fazendo essa oração pelo pregador. Meus queridos irmãos e amigos, saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Vamos orar. Quero deixar para a nossa querida irmã um versículo para você meditar nos momentos difíceis da sua vida. Sei que faz aniversário hoje. Salmo de número 147, versículo de número 11. Leia, medite, viva, faça conforme está escrito, porque a alegria do Senhor é aquele que é justo, é fiel e espera pela sua misericórdia. Salmo 147, versículo 11.
para você. Oremos nessa noite. Eterno Deus e eterno Pai, graças te damos por este momento tão importante estarmos aqui neste culto nesta noite, culto de ação de graça. Pai de Santo, pedimos a tua bênção nesta noite, pedimos a ti, ó Deus, que usa o teu filho de uma forma especial e fala conosco nesta noite em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu saúdo os amados irmãos com a paz do Senhor. Amém. Queria estender essa paz tão maravilhosa a todos os nossos ouvintes, as pessoas que nos escutam, né, os vizinhos da nossa irmã Célia, né, e também os amigos, né, que nos vizinhos fazem presente nessa noite. Veio bastante amigos, né, isso é bom, maravilhoso, é sinal de que a nossa irmã Célia é bem relacionada, não é isso? Louvado seja o nome do Senhor. É um culto de ação de graça ao Senhor. E eu queria que a irmã Célia abrisse lá em Isaías, capítulo 58, livro do profeta Isaías, capítulo 58, versículo 11. Isaías 58, 11. Diz assim, irmã Célia: o Senhor te guiará, continuamente fartará tua alma, e em lugares secos fortalecerá teus ossos, e serás como jardim florido, como um manancial, cujas águas nunca faltam, sim, serás como manancial, cujas águas nunca faltam. Louvado seja o nome do Senhor. É um texto cantado, né, mas da parte do Senhor, né? Então nós desejamos exatamente essas promessas para a tua vida, irmã Célia. Que Deus abençoe poderosamente. Louvado seja o nome do Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo 1, o versículo 37, diz assim a palavra do Senhor. Porque para Deus não há nada impossível. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para você nessa noite, que está escutando essa palavra, está escutando essa mensagem, é um culto da ação de graça, mas é um culto que diz respeito à tua salvação, é um culto que diz respeito à tua liberdade, é um culto que diz respeito ao amor com que Deus chamou, e é um culto que diz respeito à graça de Deus que te alcançou. O texto que nós lemos, fala sobre um texto que o anjo diz para Maria, que, olha, para Deus não há nada impossível. Maria achava que, por fato de ela ser virgem e não conhecer marido, seria impossível que ela concebesse um filho, e esse filho que fosse o Salvador do mundo. Mas o anjo, olhando para ela, olha, você não conceberá de homem, mas o Espírito Santo virá sobre ti. E ele completa: porque para Deus não há nada impossível. E nessa noite eu quero te dizer, não fugir do contexto, para Deus não há nada impossível. Você que está escutando essa voz, esse som nesse momento, talvez tenha tentado tirar a própria vida, talvez esteja pensando assim: o que será de mim? Eu não valho nada, eu não tenho nenhuma condição. Esteja desistindo dos teus propósitos, dos sonhos que Deus preparou para você. Nessa noite eu quero deixar muito claro para ti:
Para Deus não há nada impossível. Para Deus não há nenhuma resistência ou nada que possa impedir o cumprimento dos seus planos. E o cumprimento dos planos do Senhor para a tua vida começou exatamente nesse dia, quando o anjo disse para Maria: para Deus não há nada impossível. Para Deus não há nada impossível. Para Deus Ele pode sim, e não há impossibilidade em transformar a tua vida, em salvar a tua vida, porque naquele momento Ele estava planejando já mandar um Salvador que livraria você dos seus pecados, um pecador que livraria eu dos meus pecados. E por isso hoje nós estamos livres, esperançosos de que Jesus virá nos buscar, porque para Deus não há nada impossível. Aleluia. Não há impossibilidade para Deus. E nessa noite eu não sei quais os teus problemas, seja financeiro ou seja que você bem entender, eu só quero dizer uma coisa para você: o propósito de Deus para a tua vida é a tua salvação. O propósito de Deus para a vida é que você tenha esperança de vida eterna, porque essa terra em que nós vivemos, tudo que nós temos aqui passará. Nada nós poderemos levar. Você tem um carro novo, o carro do ano, consiga o que esforço é, mas ele vai ficar quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar e tocar a trombeta, pode ser o melhor carro do mundo. Quando Jesus chamar a sua igreja, todos os lavados remidos com o sangue de Cristo, nós iremos subir ao céu e todos os teus bens irão ficar. Nada você poderá levar. Sabe por quê? Porque para Deus não há nada impossível. Todas as coisas que nós construímos aqui ficarão aqui, mas a nossa alma, mas aquilo que nós entregamos na mão do Senhor, o nosso espírito, a nossa vida, ela habitará com o Senhor para todo sempre. E é isso que nós devemos esperar e ansiar, a nossa devida esperança para conhecermos ao Senhor e prosseguir em conhecê-lo. Porque a impossibilidade para Deus é inexistente. Para você todas as coisas podem até parecer impossíveis. Até mesmo a sua regeneração, até mesmo a sua condição deplorável que seja hoje, a condição difícil que você se encontra hoje, talvez com receio de tirar a própria vida, sem esperança nenhuma, mas eu quero te dizer uma coisa: a alegria do Senhor, ela deve ser a sua força. Jesus Cristo morreu exatamente para isso, para te fazer forte, esperançoso, cheio da alegria do Senhor, porque por mais que se tenha as tribulações, aquele que conhece o Senhor anda nos seus caminhos, e os seus caminhos é paz, e os seus caminhos são alegria, e o seu caminho é a justiça de Deus, exatamente o seu reino. Como já foi dito aqui, passamos todas as circunstâncias que qualquer um mortal possa passar, mas sabe o que acontece? A presença de Deus é conosco. Essa é a diferença. Glória a Deus. Nós não estamos só, nós não fomos chamados para estar só. Escute bem, você não está só. O Espírito Santo de Deus aí está do teu lado, bate na tua porta, na porta do teu coração e diz: aí eu quero entrar e fazer morada e transformar tudo que existe aí em uma nova criatura, porque o desejo dele é te levar para o céu, o desejo dele é que você habite com ele para toda a eternidade, porque para isso ele te salvou e planejou aquele plano maravilhoso que disse para Maria: porque para Deus não há nada impossível. Louvado seja o nome do Senhor. E remete também à circunstância na qual o Senhor Jesus foi visitar aquela família que ele tanto amava, que morava em Betânia. E chegando Lázaro já tinha 4 dias de morto. 4 dias de morto Lázaro já tinha. E quando chegou lá, suas irmãs se jogaram aos pés de Jesus: Senhor, se tu tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Maria se jogou aos seus pés chorando, ele se levantou. A palavra do Senhor diz que ele chorou e disse: me leve onde ele está. E quando chegar lá, ele disse: Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu dali depois de 4 dias de morto, e o Senhor o ressuscitou. Sabe por quê? Porque para Deus não há nada impossível. Não importa a tua situação, há quanto tempo tu tem de morto espiritualmente, Jesus quer te restaurar nessa noite. Jesus vai te ressuscitar
salvar nessa noite. Jesus vai te trazer a vida essa noite, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e não há nada que para Ele seja impossível. Glória a Deus. E essa é a mensagem dessa noite para você. É que você abrace a vida. É que você se agora pegue com todas as suas forças com a vida. E a vida é Jesus, não a vida fora de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei onde tu tem procurado vida. Se é num bar, que seja através dos álcool, da cachaça. Não, você não vai encontrar a vida ali. Pelo contrário, ali há morte, porque lá não há Jesus. E não sei se você também procura nas drogas, ou procura na imoralidade, ou numa vida conjugal destroçada, que não tem nada a ver com Jesus. Tudo isso te afastará da vida. Mas nessa noite, nós estamos mostrando para você, nós estamos apresentando para você a vida, e ela é Jesus. Não se trata de denominações. Também já foi colocado a impossibilidade das instituições religiosas salvar alguém. Ninguém sabe, nenhuma instituição pode salvar, mas Jesus é o Salvador. Ele pode sim. Foi Ele que morreu na cruz para nos salvar. Foi Ele que ressuscitou ao terceiro dia. Foi Ele que nos trouxe a vida, venceu a morte lá na cruz. Aleluia. E nos apresentou a vida e a vitória que hoje Ele nos deu. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele venceu o mundo. Esta é a vitória do crente, e nós também venceremos pela graça do Senhor e pela sua misericórdia. Glória a Deus. Então nessa noite a mensagem para você é essa: entregue a sua vida para Jesus. É maravilhoso conhecer Jesus, é maravilhoso ser crente em Jesus, é maravilhoso crer que Jesus é o Cristo e que Ele virá nos buscar. É maravilhoso nós andarmos nessa expectativa, nessa esperança de que Jesus virá nos buscar. Não existe nada melhor do que isso, nada melhor do que isso. E não possa nos confirmar aqui a irmã Célia, que é vizinha de vocês. Não existe nada melhor do que entregar a vida para Jesus e conhecer a sua graça e a sua misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Então nessa noite será feito aqui um apelo a você, para que você entregue sua vida a Cristo. E é o momento oportuno de você entregar a sua vida para Jesus e saber de que Ele nada